Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao podcast Palavra de Deus. E você que está chegando aqui agora, antes de a gente começar com esse estudo impactante que a gente parou o estudo no vídeo anterior, nós estamos aqui com um convidado maravilhoso, que é o irmão Tiago, que é um dos inscritos da gente, amigo da família, que está participando do nosso podcast. Então, por favor, não perca esse podcast. Já se inscreva no canal, compartilha para mais amigos, familiares. Começa também a comentar, porque o YouTube vai entender que esse podcast aqui vai ser de bom proveito para você e sua família. Então, Tiago, seja bem-vindo ao nosso podcast, que Deus te abençoe, que a gente possa, que o pastor Antônio possa trazer um grande ensinamento para a gente, né? E que você possa fazer parte dessa equipe aqui. Amém. Cumprimentar os irmãos, nossos amigos aí internautas que estão acompanhando. Fico muito feliz pelo convite do pastor Antônio, do irmão Everton. E estamos aqui para aprender com esse pastor aqui, com esse homem de Deus. Amém? Amém. Pastor Antônio, fica à vontade. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a graça e paz do Senhor Jesus, que eu sempre tenho falado, vou voltar a dizer. Pegue aí o seu caderno, sua caneta e a Bíblia. É o material didático que eu gosto. Nada mais além do que caderno, Bíblia e caneta. Mais uma vez nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus. Eu peço vocês também que vocês examinem tudo que ser feito, falado, tudo que nós comentarmos aqui, que vocês examinem na sua casa, os textos bíblicos. Nós estamos comentando, nós estamos estudando a quarta igreja da Ásia Menor, né? A Pérgamo. Nós já estudamos a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira. A Tiatira, a quarta igreja. A Tiatira é a atual Axa Castelo Branco. A cidade de Tiatira, ela traz todo o conteúdo da carta, ela traz esse tema, né? Uma igreja que ela tolerou, ela se tornou ativa e depois ela começou a aceitar, começou a tolerar as falsas doutrinas. Então, essa quarta igreja Tiatira, nós paramos aí no verso 20, 21, 22 e 23, ainda tem sobre a doutrina de Jezabel, que é muita coisa, é muito longo, e nós paramos aí no verso 20 e 21, e vamos dar o procedimento. Só para vocês recapitular, a gente está estudando o capítulo 2 e estamos na igreja Tiatira, correto? Então, como o pastor falou, anota aí no caderninho sobre a igreja de Tiatira. Nós paramos no vídeo anterior, pastor, 21. Vamos falar do 22. Para as pessoas entenderem que está chegando agora, o último assunto que a gente falou sobre a Jezabel. Doutrina de Jezabel. Você acompanhou? Acompanhei. E para quem está meio perdido aí no vídeo que está chegando agora, quem foi a Jezabel? Jezabel foi uma mulher, uma princesa, filha de um rei de Etibaal, rei dos Sidônios. E esta mulher perversa, uma das piores mulheres de todos os tempos. Esta mulher, ela casou-se com o grande rei Acabe. E por que nós temos a doutrina de Jezabel? Porque Jezabel foi essa rainha que introduziu no meio do povo de Israel tudo que é contaminações espirituais, como prostituição, idolatria, tudo concernente à lascívia, tudo concernente à introdução de heresias para dentro de Israel. E sendo assim, a doutrina de Jezabel, ela continua viva. Até hoje. Continua viva, é o espírito de Jezabel. Até então Tiatira também, ela trazia consigo a cidade de Tiatira, um espírito feminino. Os deuses, tipo a deusa Afrodite, que é a deusa do amor, Afrodite. Então,
ela era influenciada por esse espírito. Hoje nós temos o prosseguimento fundado lá da época de Israel. Então, o que é a doutrina de Jezabel? É a introdução de tudo que é heresia, de tudo que é contaminação, de tudo que é aquilo que por detrás o espírito de Satanás introduzindo nas igrejas. E o que me chama a atenção, essas doutrinas, muitas das vezes as pessoas vão dizer assim: não tem nada a ver. É aí que está o perigo. É aí que está o perigo, as igrejas dizendo que não tem nada a ver, que vai se introduzindo heresia, vai se introduzindo idolatria, vai se introduzindo, daqui a pouco a igreja está toda contaminada. Esse é o maior perigo de dizer que não tem nada a ver. E as igrejas estão partindo por esse lado. Não tem nada a ver, isso aí, aí que mora o perigo. A doutrina de Jezabel, como a doutrina de Balaão, elas introduzem dentro da igreja, e se ninguém fizer nada, se não tiver profeta, se não tiver homem para defender as escrituras, e nós aceitamos. Irmão Tiago, olhando por esse ensinamento que o pastor está ensinando, o que você vê sobre quando a pessoa fala espírito de Jezabel? É exatamente isso. É um espírito que tem tomado conta hoje das igrejas, tem se infiltrado no meio da igreja, né, pastor? Com sensualidade. A gente vê às vezes muitas peças teatrais que envolvem sensualidade, músicas com um ritmo que vem trazer uma sensualidade. É uma heresia que começa a entrar através da palavra que está exortando, mas como o pastor bem disse, o pastor Antônio, se a gente não tiver um discernimento pela palavra de que isso é errado, a gente não consegue rebater. Mas o engraçado é que, tipo assim, para as pessoas enxergar que isso é errado, tem que partir de quem? Da liderança, correto, pastor? Com certeza, inclusive a liderança é o principal. Quem Deus está chamando a atenção aqui nas cartas? Ao anjo, a liderança. Sim. Ou seja, o óleo tem que descer do cabeça, descer sobre a barba, descer sobre o corpo do sumo sacerdote. Tem um salmo que diz isso, que o óleo tem que descer do cabeça é liderança eclesiástica. Tem que descer a barba e o corpo, ou seja, começa de cima para baixo. Por quê? Porque geralmente, por isso que o Senhor Jesus chama primeiro o anjo da igreja. Jesus está dizendo o anjo da igreja, para que o anjo da igreja, ele tem que estar alerta, ele tem que estar com as suas candeias alumiando nos lugares ocultos para poder ver a chegada das heresias, que tem muita heresia que está sendo introduzida no nosso meio aí, e nós estamos aceitando. Para a gente se entender, para me lembrar também, né, que eu acho que o senhor falou no vídeo anterior, que era o líder da igreja de Tiatira. Geralmente o que acontece? Em Tiatira não vai encontrar o nome na própria de Pérgamo, sim. A de Pérgamo ela tinha lá que era aquele grande homem Antipas, a de Pérgamo. É o grande líder de Pérgamo. Agora o que acontece? Essa de Tiatira, ela foi fundada pelo ministério do apóstolo Paulo, embora Paulo nunca pisou, não tem relato do Atos dos Apóstolos, não existe relato de que Paulo e seus companheiros estiveram em Tiatira, mas Tiatira pertencia à Ásia Menor, que é a Turquia. Então, essa Ásia Menor, Atos 19, capítulo 19, diz que toda a Ásia foi impactada pelo ministério de Paulo, Timóteo, os companheiros de Paulo. Então, eles faziam discípulos, e esses discípulos iam para as outras regiões, de Tiatira uma delas. E também vamos fazer menção aqui de uma mulher chamada Lídia. Lídia é uma mulher que se converteu em outra cidade, em Filipos, mas ela era moradora de Tiatira. Ou seja, ela tinha a arte do comércio, que era o que nós comentamos ao estudo passado, de mexer com a têxtil, com tecidos. E essa mulher era uma mulher comerciante, que ela
ela tinha sua residência em Filipos, mas também tinha sua residência em Tiatira. E lá em Filipos, ela aceita Jesus em Atos capítulo 16. Ela aceita Jesus e foi uma das pioneiras que aceitou Jesus, e provavelmente ela voltou para Tiatira e ela foi uma grande mulher, uma grande líder também da igreja de Tiatira, convertida em Filipos, e voltando para Tiatira, e deu prosseguimento à obra do apóstolo Paulo. Uma coisa também que o Tiago falou aí, eu quero sobre as doutrinas de Jezabel, que muitas pessoas não estão vendo. Eu quero deixar um texto aqui para nós, 2 Timóteo, glória a Deus, 1 Timóteo 2, versículo 9. Olha um perigo, um dos maiores perigos hoje, que ninguém fala nada, ninguém refreia. A questão de vestimenta. Nenhum de nós que estamos aqui, inclusive eu não prego, eu não sou pregador de pregar tradição. Sim. Não é tradição, nem a roupa que vai se salvar. Mas vamos lá, nós temos que ter doutrina. Eu vou ler aqui os nossos internautas aí, os nossos que acompanham, e na sua casa eu quero que você leia esse texto aqui, ó, Timóteo 2 do 9 ao 15, diz assim, ó, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Eu falei isso no vídeo passado. O que é pudor? Pudor é vergonha de exibir o corpo. Pudor é vergonha de exibir o corpo. Então o cristão, ele tem que ter vergonha de exibir o seu corpo. Ou seja, ele pode exibir o seu corpo para sua esposa. Sim. Ele pode exibir o seu corpo para si mesmo. Mas espera lá. Tem que ter, as mulheres, não só as mulheres, mas os homens também. Não é doutrina só para as mulheres. Então tem que ter pudor e modéstia. É claro que uma mulher pode colocar uma calça, desde que ela esteja tampando, desde que ela esteja com a roupa, uma roupa sadia, com moderação. Então, só frisando, essa doutrina que Paulo doutrina os cristãos, isso é doutrina. Agora veja bem, nós não podemos viver de qualquer maneira. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem ciúme do nosso corpo. Então, eu não sou pregador de tradição. Quero deixar bem claro. Roupa não salva ninguém. Colocar uma Bíblia debaixo do braço não salva ninguém. Mas nós temos que ter modéstia. Saber usar uma roupa na hora certa, no momento certo. Dentro de casa você pode usar um short. Dentro de casa você pode... Mas sair... Uma mulher e exibir o seu corpo dentro da igreja, a pessoa dentro da igreja tem que ter vestimenta. Tem que ter vestimenta. Então a doutrina de Jezabel concerne a lascívia. O que é lascívia? Eu falei no vídeo passado. Lascívia é um sentimento que desperta o desejo sexual em outra pessoa. Ou seja, uma mulher transmite lascívia para um homem e um homem transmite lascívia para uma mulher. Então, no verso aqui diz bem claro, tem que ter modéstia e tem que ter pudor. Pudor, as santas mulheres e os homens também. São doutrinas de Jezabel, doutrina de idolatria, doutrina até de perseguir. O que Jezabel fazia? Jezabel perseguia o profeta Elias. Então, quando alguém persegue alguém dentro da igreja, é uma doutrina de Jezabel, e quase ninguém sabe disso. Tudo que Jezabel fazia lá no Antigo Testamento, tudo que Jezabel fazia em Israel, o que se faz hoje dentro da igreja é a doutrina de Jezabel, que quase ninguém enxerga. Só o Espírito Santo que pode mostrar isso. E o que está acontecendo dentro das igrejas não é lá fora. Infelizmente. Porque lá fora já está praticamente infectado praticamente
pelo espírito maligno da Jezabel. Porque o intuito, eu entendo assim, que o propósito maior do diabo é tirar as pessoas dentro da igreja. Então o que está mais acontecendo, que é triste, é dentro da igreja. E o mais triste é que a parte de cima, a liderança, não está enxergando isso. E o mais terrível, se você examinar as 7 igrejas, você vai ver o perigo das falsas doutrinas entrando dentro da igreja. Se você ver bem, veja bem, a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaitas e a doutrina de Jezabel. Então todas as 7 igrejas da Ásia, estava o perigo disso, a introdução dessas doutrinas. Só que isso está quase que disfarçado, ninguém faz nada. Vai entrando no meio da igreja, vai entrando no meio pastorado, no meio eclesiástico, o meio eclesiástico vai aceitando isso, daqui a pouco está infiltrado no meio do povo, o povo está tudo perdido, o povo está tudo carnal, isso traz carnalidade, isso traz mundanismo, materialismo, daqui a pouco as pessoas perdem a inspiração, perde o temor, e a igreja fica uma bagunça que está. A bagunça no mundo inteiro, essa bagunça no meio das igrejas, porque está assim, de qualquer maneira, né? E não pode ser assim. No momento que nós decidimos aceitar Jesus, nós temos que mudar, nós era do mundo, nós tínhamos a natureza do mundo. Nós não podemos trazer o mundo para dentro da igreja, o mundo para dentro da nossa casa. E a doutrina de Jezabel contaminando, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. Tá visível que isso eu não vejo que não quer. E o que o senhor está falando aí já vai cair dentro daquilo que a gente vai falar do 23. Mas deixa eu recuar rapidinho no versículo 21. O versículo 21 diz assim, ó: e dê-lhe tempo para que se arrependesse. Sabe o que significa isso? Misericórdia, benignidade e bondade do Senhor Jesus. Olha o que ele está dizendo aqui: eu dei-lhe tempo. Então o que significa isso? Que toda a nossa obra aqui na terra, tudo que nós fazemos aqui, quando nós estamos no período chamado graça, há um tempo. Jesus, ele dá tempo de se converter, ele dá tempo da pessoa mudar de vida, isso significa que ele é misericordioso, que ele é compassivo. Ele deu tempo para a igreja se arrepender da prostituição, que é espiritual e também a biológica também, e não se arrependeu. Ou seja, o que significa isso? Que a igreja estava aceitando, e vai entrar esse versículo 23 que você falou aí: e ferirei de morte aos seus filhos e todas as igrejas. Olha, alerta aí, todas as igrejas. Por que Jesus está usando aqui a espada dele do juízo aqui? Para alertar as outras igrejas. Não só as 7 igrejas, mas como todas as igrejas da Ásia. Porque tem várias igrejas da Ásia, nós estamos estudando as 7 igrejas, mas tinha vários que não estão no Apocalipse. Por exemplo, Colossenses, Colossos, a Frígia não está na Bíblia, a Frígia. Mas é outro povoado da Ásia Menor. Então, a contaminação é muito séria. Vou dar até um nome aqui: contaminação. E a contaminação é como se fosse uma praga que vai alastrando no meio do povo, e ninguém faz nada. Tanto que começou lá atrás, antes do século XXI, ou seja, da Bíblia, né? A gente nem pensava em existir. O que está acontecendo no dia de hoje? O que você vê que está acontecendo de hoje, que está batendo tudo com a palavra? Eu acredito, até o pastor Antônio pode dar a opinião dele aqui, mas às vezes eu penso que isso começou, por exemplo, lá em Gênesis. Se você for ver quando a serpente foi, quando Satanás ali, ele adentrou na serpente, a gente vê que ele pega o quê? Uma ordenança de Deus, né? Que a gente pode fazer para os dias de hoje como se fosse a palavra, né? O que a gente tem escrito.
ele pega uma ordenança de Deus que Deus tinha dado para o homem e para a mulher, para eles não comerem daquele fruto. O que ele faz? Ele dá uma repaginada naquela ordenança para que a mulher venha a ser tentada por aquilo e definitivamente venha comer aquele fruto e desencadear todo o problema que a gente tem hoje. E se a gente for ver, hoje, além dessa questão da doutrina de Jezabel, o que a gente vê é como acontece na liderança. Às vezes eu costumo falar, nas poucas oportunidades que eu tenho, às vezes, de ministrar, ou até mesmo nas rodas de amigos, quando a gente está falando de Jesus, é que o que a gente percebe hoje são pregações hoje na igreja rasas, sem um aprofundamento, né? 15 minutos de pregação, e aí por isso que a gente acaba tendo esse tipo de problema dentro da igreja, porque os cristãos que estão indo hoje já não tem nem mais Bíblia, não levam mais Bíblia, né, pastor? Em casa não lê, e quando vem esse tipo de doutrina que começa a adentrar dentro da igreja, a gente tem esse tipo de problema, né? A pessoa não está ali embasada na palavra de Deus para combater essas heresias. E aí vem trazendo essa série de problemas aí. Então, igual o senhor falou, né? Que vai infectando. Contaminando, vai passando. Pelo tempo que o senhor tem, que é mais que a gente aqui de cristão, como líder, você já viu alguma coisa que o senhor disse, nossa, essa bactéria aí é difícil de sair só no jejum e oração, que é a questão de Isabel? Na verdade, igual eu sempre tenho, por que eu quero, assim, eu quero ser um vaso na mão do Senhor para poder combater isso aí? Que isso está me incomodando. Está me incomodando demais. As igrejas estão deixando de lado as doutrinas, as reuniões de oração, e de pouco a pouco, essas heresias, essas doutrinas vai sendo introduzido no meio da igreja. Então eu estou sendo muito incomodado. Deus está me mostrando coisas, e às vezes alguém pode me olhar, agora pode ver assim, é mais um que comenta contra a igreja. Não, veja bem, tem que ter homens de Deus, tem que ter pessoas de Deus. Todavia Satanás quer entrar, quer introduzir isso, igual o Tiago falou lá de trás. Mas nós estamos numa era que nós estamos numa era que agora é a nossa era, 2024, é a era que eu estou. Então a era que eu estou, eu vou tentar defender. Porque na época dos apóstolos defenderam isso. Defenderam, e a nossa era agora, 2024, é a era que eu estou vivo, pelo menos eu vou fazer a minha parte. Então, voltando à sua pergunta, muitas coisas estão sendo introduzidas, só que aquela questão, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E essas coisas até tem o nome de Deus. Você vê que lá na época do rei Acabe, o rei Acabe dizia ser o rei de Deus, o rei israelita. Já começou errado. O rei Acabe, ele já casado com uma mulher que era proibido na lei. O rei tinha muitas princesas, Salomão tinha muitas princesas, o rei Acabe também tinha concubina, chamada de concubina, e muitas princesas. Já era um erro nisso aí, porque a lei é que o rei não devia ter multiplicação de mulheres, igual eles tinham. Já estava um erro aí. Ainda pior, casado com uma feiticeira, porque Jezabel era uma mulher feiticeira, Sidônia. O pai dela era um homem feiticeiro, era o Etibaal. Então, voltando à sua pergunta, eu vejo todas as doutrinas de Jezabel no nosso meio. Sensualidade, está dentro da nossa cara. Eu não, tenho a certeza absoluta. Os cristãos têm que educar os seus corpos, têm que educar os seus corpos, que é templo do Espírito Santo. Uma serva de Deus, um servo de Deus, está sendo introduzida nos louvores. Sim. Nos louvores, pessoas subindo no santuário de qualquer maneira. Espiritualmente e tragicamente também, no traje. Então,
eu vou voltar a dizer, não sou pregador que prego tradições, não. Mas tudo tem doutrina. Então as doutrinas de Jezabel estão na nossa cara, está em cima do santuário, está no meio eclesiástico, está no meio pastoral. Se bobear, entra dentro da nossa casa, se bobear, entra na nossa cara e nós não fazemos nada. Então, o que a gente está falando aqui não é da igreja, que a gente sempre fala aqui em todos os estudos que o senhor está trazendo aqui, não é a igreja física, que a igreja física é concebida pela mão do homem, pecador, impuro, vamos dizer assim, que ele é falho. O senhor está falando aqui, a gente está deixando falando aqui sobre uma igreja espiritual, somos nós homens, porque se o diabo ele teve poder de ir até lá no céu confrontar Jesus sobre o Jó, para confrontar Jesus, e para ir o diabo teve a coragem de convencer a terça parte dos anjos dos céus, lá junto, lá num grande santuário, que ele pode fazer dentro de uma igreja física. O engano, veja bem, o engano, Satanás, ele veio para desvirtuar a imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. O ser humano é a imagem. Então a obra do engano, se você examinar as cartas de Paulo, todas elas, se você examinar as cartas de Paulo, se você examinar as cartas do Apocalipse, você vai ver o que mais fala é de introdução de falsos ensinamentos. Quando o senhor fala falsos ensinamentos, qual o significado, para as pessoas entenderem mais claro? Falsos ensinamentos é tudo aquilo que é contrário, é chamado de heresia. Heresia é tudo aquilo que se separa de uma comunhão. Heresia é tudo aquilo que se separa de uma comunhão. Ensinamentos hereges. Então, isso das cartas de Paulo, que não é do Apocalipse. Se você ver lá Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, Gálatas, Romanos, as outras cartas, você vai ver com maior perigo, e nas cartas universais também, a de Pedro, a de João, a de Judas, a de Tiago, é o perigo dos falsos mestres introduzindo doutrinas na igreja de Cristo. Satanás, ele está furioso e desde lá de trás até hoje, até a volta de Jesus, ele vai continuar com essa obra dele. Então tem que ter gente para frear, e eu vou me colocar como eu vou, assim, no momento que eu aceitei Jesus, no momento que Deus me deu a palavra de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que usar a palavra para confrontar essas. Se tiver heresia dentro da minha casa, heresia dentro da minha igreja, eu vou ter que dar meu grito como profeta, como mestre da palavra de Deus, me levantou para ensinar. Então, nós vamos, em nome do Senhor Jesus, refrear essas doutrinas que estão por aí. Então, vamos fazer a palavra de Deus valer. Tem alguma dúvida? Não, é isso mesmo. Até só um comentário que está falando muito bem, isso que um resumo disso que o pastor Antônio disse, está lá em 2 Pedro, no capítulo 1 mesmo, no versículo 1, 2 e 3, tá assim, rapidinho, ó. No entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Quer dizer, que ele está dizendo que houve naquele tempo e que vai haver no futuro entre vocês, né? Aí fala assim: estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Levados pela cobiça, tais mestres os explorarão com palavras enganosas. Há muito tempo estão condenados, e a sua destruição não tardará. Você vê, uma descrição do que acontece hoje, né? Você vê, são doutrinas, heresias, né, pastor? Destruidoras mesmo, que vêm enganar o povo. E por que isso, pastor?
Veja bem, é a sagacidade do nosso inimigo, né? A Bíblia fala que nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra os dominadores, os príncipes, as hostes espirituais da maldade. Então, veja bem, esse texto que o Tiago citou aqui, todas as cartas de Paulo, todas as cartas universais, todo o Evangelho vem combatendo isso. Por quê? Porque Satanás está tão furioso com a igreja de Cristo. Lá em Apocalipse 12 fala que Apocalipse 12 fala que Satanás ele tentou contra o menino, que era o Messias. Ele não conseguiu contra o menino, então ele veio perseguir a mulher. A mulher aí é espiritual, né? A mulher aí é a igreja. Igual você falou, a igreja não é cimento, não é areia, não é pedras barroadas, não é ferragem. O templo, a igreja somos nós. Então o que ele vem perseguir? Ele vem perseguir nós. Só que ele vem de que forma? Ele vem espiritualmente, ele vem com engano, ele vem dissimulando, ele vem completamente fazer com que a obra do engano. E ele não vem tudo feio, sempre as pessoas se assustar, vem tudo bonito, né? Para agradar os nossos olhos, tanto porque, tipo assim, se não vê algo para agradar a gente, ninguém vai querer. Tanto igual você citou sobre o Jardim do Éden, ele apresentou uma fruta deliciosa que diante aos olhos era saborosa, só que Jesus já alertou para não comer. A gente comentou isso daí nos estudos anteriores sobre isso, mais ou menos, sobre a questão de a tentação, sobre por que a Eva ela caiu nessa tentação, por que a árvore estava ali no meio sabendo que ela não podia ser comida. Justamente esse fruto simboliza tudo aquilo que é concupiscência. Concupiscência é todo desejo imoderado, é tudo aquilo que é desordenado, é a palavra concupiscência. Então, Satanás ele sabe o que o ser humano se inclina. Por isso que a Bíblia fala: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. A Bíblia diz isso. Hebreus 12:14 diz assim: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o povo de Deus, por outro lado, o povo de Deus tem que se santificar, tem que buscar o Senhor. O povo de Deus, vou dizer que o povo de Deus tem que acordar. O povo de Deus não estão lendo a Bíblia, o povo de Deus não estão jejuando, não estão orando, está trocando tudo aquilo que é essência da igreja de Cristo, que é a oração, que é a doutrina, que é a palavra de Deus, que é a santificação, e está colocando, dizem por aí, nós estamos na era moderna, a era da igreja é outra era. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver o que a Bíblia me ensina. Eu não quero contaminar minha carne, eu não quero ir para o inferno, não quero. Eu não quero ir para o inferno, não quero que a minha família vá para o inferno, e vou lutar para que o Evangelho seja pregado. Então não existe um Evangelho moderno, não existe geração moderna. É claro que nós estamos numa era moderna, computador, celular, mas os preceitos, a origem, a santificação, nós não podemos deixar. É claro que nós dependemos hoje nós dependemos do celular, de um computador, de um carro. Tudo isso é bom, tudo isso é bênção de Deus. Mas nós não devemos deixar que Satanás ele venha seduzir as pessoas com a luxúria, com o mundanismo, com a concupiscência, com a avareza, e fazer uma mesclação, uma miscelânea, e introduzir isso para dentro da igreja. Aí eu já não aceito isso. Fazer uma miscelânea e misturar com a doutrina original de Cristo. Nós temos que ficar na doutrina original de Cristo. Não podemos confundir, nós temos que separar. Não trazer o mundo para dentro da igreja, que são as doutrinas que estão por aí. E só uma dúvida, o senhor pode tirar, nesse 23 que fala que o Senhor Jesus ferirei de morte a seus filhos, isso está falando em questão de ferir morte mesmo, ou a ponto de chegar, ou seja, essa morte aqui é um castigo que pode envolver até mesmo aqueles que perseverassem na doutrina de Jezabel, até mesmo uma morte espiritual e física.
E física também. Física também. Era tipo um castigo. É tipo uma vara de correção que Jesus está dando aqui para que todas as igrejas venham a pensar e refletir. Então, ferirei de morte a seus filhos, ou seja, essa morte aqui, se há perseverança no erro, se há perseverança na heresia, há um perigo grandemente de nós naufragar na fé, mortificar na fé, um perigo. Porque Jesus, ele deu a sua graça, Jesus, ele deu o seu evangelho, nós aceitamos, mas nós temos que fazer a nossa parte como cristão. Nós não podemos ficar cochilando, dormindo, porque nós demos o exemplo da primeira igreja a Éfeso. O que está escrito lá? Jesus falou: eu tirarei a tua posição de castiçal, ou seja, eu tirarei a sua posição de igreja. Eu tirarei. Então Jesus, ele deixa bem claro, ele dá a graça, ele dá a sua graça, ele dá a sua misericórdia. Nós temos que comportar como a igreja de Cristo, que ele tira a posição da igreja, que ele traz o castigo que ele traz, a espada dele, que é o juízo. Ele é amor, ele é graça, mas ele também é juízo. Ele está mostrando isso. Ferirei de morte seus filhos e todas as igrejas, olha só, e todas as igrejas, ou seja, para que as outras igrejas, nós somos a continuação. Essa correção que Deus estava dando a essa igreja, estava falando com ela foi tão assim forte que nós realmente estamos reconhecendo o erro que eles cometeram até hoje. Verdade. Para que nós não cometemos o erro deles. Olha bem, em todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Então, veja bem, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Então, se nós colocarmos como cristão, como defensores da palavra de Deus, ele está sondando o meu coração, a minha mente, ele está sondando a minha mente, o meu coração, se eu estou aceitando essa doutrina que está sendo filtrada. Eu não estou aceitando. Então eu tenho que pregar. Agora, isso vai doer no coração de muitos líderes, vai doer no coração de muitas pessoas que não vão querer ouvir isso, que não vai querer deixar a doutrina de Jezabel, que está lá aos nossos olhos aí. Então, ele sonda a mente e o coração. Sonda a mente. E darei, olha aqui, e darei a cada um, ele é justo. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Significa que ele é justo. Justiça. Mas nós vamos chegar, se tiver algum comentário de vocês, eu vou chegar no versículo 24, que eu mais gosto. O verso 24. Tem comentário? Não. Vamos pro 24. Verso 24, que eu mais gosto. Pode ir. Então vamos lá. Olha que coisa linda. Maravilhas. É isso que me maravilha. Tinha um resto tinha um resto lá, o resto de cristão que não estava aceitando a doutrina de Jezabel. Os restantes. Então, na hora que Jesus fala no versículo 24, mas eu vos digo a vós, aos restantes de Tiatira. Esses restantes aí, Tiago, era um povo que não estava cedendo. Era um povo, é igual nos dias de hoje, tem muitos, eu falo isso com muita graça, de parabéns a muitos pastores, a muitas congregações pequenininhas, muita igrejinha, que estão aí chorando, mas chorando ali pela pureza do evangelho, estão até sofrendo. Pessoas lá no meio da África, pastores dignos de respeito, homens dignos de respeito, mulheres dignas de respeito, igrejas, congregações dignas de respeito, que eu vou me encurvar diante do Senhor Jesus, eu vou me encurvar diante desses homens, diante do respeito, o respeito por esses homens que estão lá realmente pregando o verdadeiro evangelho. Então aqui na igreja de Tiatira eu vou tirar o meu chapéu, e ver que ali tinha um grupo de cristão
que Jesus vem aprovando. O versículo 24. Mas eu vos digo a vós, ao restante que estão em Tiatira. Olha aqui, a todos quantos não têm essa doutrina, não estava aceitando. Não estava aceitando a doutrina de Jezabel dentro da igreja. Era uma restante. Eu vou dar um nome que chama o remanescente. O remanescente é um pequeno grupo, é um pequeno povo que não aceita aquela determinada introdução. Então esses cristãos aqui em Tiatira, Jesus está elogiando. Mas em cima você vai ver que Jesus está dizendo que muitos que deixaram se corromper pela doutrina de Jezabel, Jesus vem dizendo para eles que vai mandar um juízo, que se eles não se arrependessem, ia mandar uma praga no meio deles lá, que poderia levar até a morte. Mas no verso 24, Jesus está dizendo assim, mas eu vos digo a vós, é um grupo de remanescente, um grupo de restante dentro dos cristãos de Tiatira que não estava aceitando aquela doutrina. Igual hoje, poucos, restante, remanescente. O que nós podemos dizer ao remanescente de hoje? O remanescente de hoje são alguns tirados de várias da parte do corpo de Cristo. Vou dar um exemplo aqui. São aqueles tirados, um pouquinho tirado da Assembleia de Deus, um pouquinho tirado ali da Deus é Amor, um pouquinho tirado ali da quadrangular. E esses formam o remanescente. São os verdadeiros cristãos que estão lutando para não deixar essas corrupções entrar. Então, Jesus está desaprovando uma parte grande da igreja de Tiatira, mas Jesus está dando um ok. Jesus está aprovando um remanescente, um restante que não aceitaram. E olha que coisa tremenda no versículo 24, toda aquela doutrina heresia que estava entrando lá na igreja de Tiatira, Jesus vai chamar de profundezas de Satanás. Profundeza. Por que profundezas? Se você recuar lá na igreja de Pérgamo, Jesus fala que a igreja de Pérgamo tinha um trono de Satanás. Lembra? Lembra isso aí? Se você recuar, você vai ver que o trono de Satanás estava lá na igreja de Pérgamo. E na igreja de Tiatira tinha as profundezas de Satanás. Sabe o que significa? Olha isso aqui é uma revelação. Uma revelação. Quando nós iniciamos o início do estudo, o que nós lemos lá? Que a igreja estava sobre a forte combate, a luta diária do Império Romano, que era o domínio siciliano, ou Domiciano, que era o imperador de Roma, o oitavo rei de Roma, e o Domiciano. Então a igreja, além de ser bombardeada pelo Império Romano, não imagina nós na era de hoje como era aquela era. Era muito pior, porque a Ásia era território pertencente ao domínio do imperador. Então o forte império do imperador Domiciano, que queria o endeusamento enquanto era vivo, estava sobre as igrejas, e ainda tinha o trono de Satanás em Pérgamo, e as profundezas de Satanás em Tiatira. Então olha como que a Ásia, Satanás estava influente ali. Já parou para pensar nisso? Ali, o Império Romano, Satanás estava por detrás. E também a forte heresia tomando conta da Ásia. Agora, para ser cristão, tinha que ser homem de oração. Tinha que ser mulher de Deus. Tinha que ser homem de Deus. Então, profundezas de Satanás. Olha aí o versículo 24. Ali em Tiatira tinha profundeza de Satanás. E sabe o que Jesus enxergou lá? O restante que ainda não tinha se entregado às heresias e nem às profundezas de Satanás. E se nós não abrirmos os nossos olhos, as profundezas de Satanás estão na nossa cara. E nós participamos. Se bobear, se nós aplaudirmos, se nós aceitar, daqui a pouco nós estamos nas profundezas de Satanás. Por que é tão importante? A palavra fala vigiar e orar, né?
Na verdade, olhai, vigiai, são 3 palavras. No livro de Lucas fala, olhai, vigiai e orai. Rapaz, de tanto tempo de dicção, não reparei isso não. No livro de Lucas, sinceramente, se você ver os outros evangelhos, tá assim, ó, vigiai e orai, não tá? Sim. Vigiai e orai. Mas o completo mesmo é olhai, vigiai e orai. Explica essas 3 palavras, gente. Ou seja, primeiro olhar. O que o sentinela, naquela época chamava de sentinela? O sentinela, ele ficava na torre tomando conta da entrada da cidade. O que ele tinha que fazer? Olhando. Quando ele viu que o inimigo estava chegando, aí já era vigiar a ponto de pegar a trombeta. Isso já é vigiar. Ele começava a trocar a trombeta para avisar os soldados que o inimigo estava chegando. Ele ficava olhando, vigiando, orai. Orai é quando é a terceira, agora no mundo espiritual, então essas 3 palavras, olha só, nós temos que olhar, nós temos que vigiar, nós temos que orar. Na verdade, olhar e vigiar é mais importante até de que orar. E não adianta eu passar uma noite de oração se eu não vigiar. Não adianta eu ficar uma noite de vigília se eu não velar, se eu não vigiar pela oração que eu fiz. Colossenses 4:2 está escrito assim, ó, velai pela oração. Velar pela oração. Você pode orar uma noite toda, se você não velar pela sua oração, não vale nada. Por exemplo, eu posso orar assim, ó, perdoa o meu inimigo. Eu posso orar dessa maneira. Mas chega ali na frente, a primeira briga que eu tiver ali, alguém me desafiou, eu vou e caio num tapa com uma pessoa. Eu não velei pelo aquilo que eu orei. Por isso que Colossenses 4:2 está escrito assim, ó, velando pela oração. Então, essas 3 palavras, olhai, vigiai e orai. O que é a pergunta que tu ia fazer mesmo? Você sabia disso? Não, essa eu não Sabia não, sabia gente. Deixa um comentário aí se vocês sabiam do olhai. Eu sabia do vigiai e orai. Né? Agora, o olhai eu não sabia, sinceramente. Porque uma outra explicação também, porque além do sentinela, ele tinha a torre de vigia, ele tinha uma passarela durante o muro da cidade. Sim. Então, em determinado momento, esse vigia que ficava vigiando, ele tinha que dar uma volta na passarela olhando o que estava acontecendo. Olhando se o inimigo estava chegando, olhando os adversários. Então, a primeira coisa, ele tinha que ir olhando e depois ele ficava em posição de sentinela, que é vigiar. Ele olhava, vigiava. Então, por essa ilustração é tirada de um bom soldado, chama sentinela. Sentinela é aquele indivíduo que ficava na torre. Ele tinha a função de passear pela passarela e voltar na torre e ali ficar vigiando. Então essa palavra tremenda. Então, tipo assim, o certo então é a gente, no caso, observar, porque no caso, quando a gente vê para evitar um acidente, a gente tem que observar, né, nossa volta, para a gente não acontecer algo agravante. E é o que as pessoas não estão fazendo. Justamente. Algumas pessoas podem estar vigiando e orando, mas não está olhando. Não está olhando. Aí quando for olhar, já está em cima. E às vezes você tem que olhar para trás, ó, porque o inimigo vem traiçoeiramente. Tem hora que se você não olhar, um cascavel te pica. Se você não olhar, a aranha te morde. Então tem que olhar. Então, primeiro olhar. Espiritualmente nós temos que olhar. Nós temos que vigiar. E temos que orar. Gente, vai dar mais um episódio, tá? Porque o assunto está muito bom. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. Deixe no comentário de vocês o que vocês estão achando do conteúdo, do estudo do pastor. Se está sendo algo, um divisor de água para a sua vida. Você que está nos assistindo, que não é cristão, que é deixe o testemunho, que está sendo de bom agrado esse
estudo que o pastor está trazendo. Pastor, você tem uma mensagem para dar para os ouvintes? Deixa assim, eu não comentei isso, vou comentar agora rapidinho aqui, é o seguinte, eu quero assim, dar até uma boa notícia para os nossos ouvintes. Eu estou pensando em fazer um curso, em ministrar um curso presencial, presente, mais ou menos de umas 20 a 30 pessoas, sobre Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro que, se você estudar ele, te abre um leque, ele te abre um caminho para você entender mais 14 livros da Bíblia, cerca de 14 a 13 livros da Bíblia. Eu sou professor de Atos, eu ministro no curso teológico, a matéria Atos. Quando eu aprendi um livro de Atos, e o Atos dos Apóstolos ele me abriu mente para me entender mais 13 livros da Bíblia, que são Colossenses, Gálatas, Coríntios, Romanos, 1 Timóteo, Tito. Todos esses livros você só consegue entender se você tiver um bom entendimento de Atos. Então eu vou dar um presente para os nossos ouvintes, os 20 primeiros, os 30 primeiros que colocar um comentário que eu quero estudar Atos dos Apóstolos com o irmão Antônio, com o pastor Antônio. Nós vamos fazer esse curso gratuitamente, é só Bíblia e caderno e caneta. Vai ser presencial, com quadro negro. Eu gosto muito de ministrar com quadro, tanto é que nas minhas aulas teológicas eu ministro com quadro com giz. Nós vamos, aí os primeiros que dizer no comentário que eu quero estudar Atos dos Apóstolos, um curso presencial, o lugar depois nós vamos ver. Eu vou ver aqui um lugar que nós vamos fazer esse curso gratuitamente. Eu vou convocar eu mesmo, vou ministrar esse curso. Vai durar mais ou menos aí uma vez por semana, pode ser uma vez por semana, 2 horas, 1h30. Então todos vocês que querem, vocês colocam no comentário aí, eu quero estudar Atos dos Apóstolos, vai te abrir um leque, vai te abrir um caminho para você entender a metade do Novo Testamento. Quando eu entendi o livro de Atos, me abriu. Então eu deixo esse recado para vocês aí, se vocês quiserem, tá? Eu me prontifico. Depende de vocês, eu deixo na mão de vocês. Se vocês quiserem, vocês colocam no comentário, eu quero. E nós vamos estudar uma vez por semana, vai ser 2 horas ou 1h30 durante um dia da semana. Então vamos escolher um local, e tudo gratuito. Eu vou me prontificar e vou ensinar Atos dos Apóstolos para todos vocês. Coloca aí no comentário, no comentário, e vai ser muita bênção. Amém. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Né? Participar desse curso maravilhoso que eu amo até muito gostoso, né, Thiago? A gente aprendeu essa palavra. Menos 2 vagas então. Então tem 19 vagas, gente. 20 a 30. Bom, se o pessoal estiver interessado, porque tem muitos irmãos que fizeram comigo. Eu sou professor há 30 anos. Eu vou falar sem medo de errar. Eu já formei dentro da igreja quadrangular. Hoje eu ministro da IPTV, o ministro da igreja IPTV, que não é quadrangular. O ministro não é coordenador da igreja IPTV, né? O ministro dessa igreja é o ministro Atos e Dons Espirituais. Então, se as pessoas ficarem interessadas, tem que ter prontidão de coração. Vai ser um dia por semana, 2 horas, 1h30. Se as pessoas quiserem, coloquem aí, eu vou estar disposto. Então, gente, família, deixa no comentário de vocês que são conhecidos do pastor, tem contato, manda também pelo contato do pastor, e você que não tem, deixa o comentário aí, eu quero. Então, tem menos de 2 vagas, então corre, por favor, senão você vai falar que quer e não vai ter mais vaga, porque as 2 vagas já estão ocupadas. Né? Um estudo maravilhoso, o estudo não acabou, a gente paramos aqui no 23, porque o assunto foi muito profundo. E vamos dar continuidade que vai até o 29, tá? Então no próximo episódio vai ser o 24 e diante. E quem vai tocar a gente aqui para acabar esse estudo aí, se o irmão Thiago puder, vai estar com a gente aqui, tá? A gente vai marcar com ele o dia certinho. E não deixa de seguir a gente, se inscrever no nosso canal, compartilhar, por favor, gente. Se inscreva no canal. O vídeo, o primeiro estudo da gente, bateu 1.600
59 deve estar mais já, 1660. Está indo muito bem, pela honra e glória de Jesus Cristo. Só que vocês estão com aquela preguicinha de dar uma inscrevida no canal. Ajuda o nosso canal a expandir, porque o nosso intuito, meu do pastor, é de espalhar a palavra de Deus, de ensinar mais pessoas, de esse vídeo chegar para o Brasil todo, pastor. Verdade, tá? Se inscreva aí, ajuda nós, o nosso canal, o canal do Everton aqui. O Everton, Deus iluminou ele, eu estou tendo a oportunidade de ministrar. Faça isso, envie essa mensagem para pessoa de outro estado, envie essa mensagem para pessoa até de outros países que falam a língua portuguesa, até nos Estados Unidos, pessoas que falam português. Por quê? Porque o YouTube vai entender que o nosso vídeo vai crescer de acordo com as visualizações, com a inscrição. É só apertar o botão e inscrever, mais nada, não precisa nem colocar os seus dados lá, é só apertar o botão inscrever. Porque o vídeo, o YouTube vai entender que esse vídeo vai chegar a mais pessoas. Ajuda nós aí e Deus abençoa, é com muita gratidão. Eu aprendi a olhar, eu não sabia disso, essa palavra, o pastor não pegou de jeito. Pegou a gente, você não sabia também não? Também não, essa do olhar eu ainda não tinha observado. O que você Evangelho de Lucas. Nos outros evangelhos, todos eles está orar e vigiar, vigiar e orar, vigiar e orar, todos os outros evangelhos. No Lucas já aparece 3 palavras, aí aparece assim, olhai, vírgula, vigiai, vírgula e orai. Gente, a gente está tão leigos na leitura que a gente passa assim, um olho assim tão rápido assim, uns pequenos detalhes que são mais impressionantes na nossa vida. Que você aprendeu esse estudo aqui com a gente? Exatamente isso. Eu acho que todo estudo, né, igual esse que a gente está tendo a oportunidade, esse que o pastor Antônio vai ministrar, é um convite a gente a conhecer a Bíblia, né? E a gente conhecendo a Bíblia, a gente vamos alcançar a nossa vida eterna. Apesar, foi o próprio Cristo que disse, né? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então foi um prazer participar, espero estar nos próximos episódios, querendo Deus, e é isso. Gente, família, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, esperamos vocês no próximo estudo, e não deixe de comentar aqui no comentário, eu quero, a vaga já está acabando, já tem menos 2 vagas aí, tá bom? E é gratuito, você não vai gastar nenhum centavo, gente, é só o caderninho, uma caneta, e o principal é a Bíblia e o coração, tá bom? E durante os estudos do episódio, o pastor vai fazer uma análise, a gente vai colocar aqui para vocês aonde vai ser o local. Então, nos acompanhem aí, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Graça e paz. Graça e paz. Graças a Deus.